Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma aula da Escola Bíblica Dominical Online da Assembleia de Deus Ministério Restaurando Famílias, presidida pelo Reverendo Walter Gonçalves. Para você, o que é mais importante, saber ou fazer? Vamos estudar mais uma parábola do Senhor Jesus, na qual ele, o Mestre amado, enfatiza que fazer é muito mais importante até do que saber. Vamos estudar juntos? A parábola do bom samaritano, que se encontra no Evangelho segundo São Lucas, no capítulo 10, e nós vamos ler a partir do versículo de número 25. Lucas 10, a partir do versículo 25, nós estaremos estudando esta parábola conhecidíssima, mas pouco entendida, do bom samaritano. Estarei lendo na versão de Frederico Lourenço, da editora Nova Fronteira, do Evangelho de Lucas. Diz assim a palavra de Deus. Eis que se levantou um doutor da lei, pondo quem? Jesus, à prova, e dizendo: Mestre, é fazendo o que herdarei a vida eterna? Disse-lhe Jesus: O que está escrito na lei? Como lês? O escriba respondeu. O doutor da lei respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento, e ao próximo amarás como a ti mesmo. Disse-lhe Jesus: Respondeste bem. Faz isso e viverás. Faz isso e viverás. Porém, ele, querendo justificar-se, disse a Jesus: Quem é o meu próximo, Senhor? Respondendo, Jesus disse-lhe: Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu entre salteadores, entre bandidos, entre ladrões, que depois de o roubarem, o despiram, espancaram e o abandonaram, deixando-o meio morto. Por coincidência, guardem esta palavra, descia por aquele mesmo caminho um sacerdote, que ao vê-lo passou de largo. Do mesmo modo também, coincidentemente, descia e passava por ali um levita, que ao ver um homem meio morto no chão, também passou de largo e seguiu adiante. Mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele, vendo, compadeceu-se. Guardem esta outra palavra, teve compaixão, teve misericórdia. Aproximando-se do homem assaltado e espancado, cuidou das suas feridas, colocando nelas azeite e vinho, o colocou na sua própria cavalgadura e o levou para uma estalagem e cuidou dele. No dia seguinte, tirando 2 denários, ou 2 moedas de prata, deu ao estalajadeiro e disse: Trata deste homem bem, e o que mais gastares com ele, eu te pagarei quando eu voltar. Jesus perguntou para o doutor da lei, para o escriba, para aquele teólogo judaico, fervoroso, religioso: Qual destes 3 homens foi o próximo daquele homem que estava quase morto à beira do caminho de Jerusalém para Jericó? Versículo 37.
O doutor da lei respondeu: o que praticou misericórdia para com ele. Jesus disse-lhe: vai tu e faz o mesmo. Meus queridos irmãos, minhas prezadas irmãs, saber a teologia, a doutrina, o ensinamento bíblico é importantíssimo. Todavia, o ensinamento bíblico, a teologia, as boas palavras do Senhor, tão somente guardadas em nossa mente, sem a prática, não reflete absolutamente nada. A parábola do bom samaritano, e nesse texto o título Bom Samaritano foi dado a posteriori, porque é a parábola do samaritano que ajudou um homem meio morto, sem identidade, desqualificado, no caminho de Jerusalém para Jericó. É preciso que nós pontuemos algumas questões. Primeiro, este homem que estava indagando o Senhor Jesus não era um homem qualquer, era um homem pós-graduado, era um homem que tinha um conhecimento abastado, um conhecimento grande. Ele cita 2 textos no Antigo Testamento. Ele cita o texto de Deuteronômio, capítulo 6, versículo 5, e ele cita também o texto de Levítico, capítulo 19, onde ele une os 2 mandamentos, o primeiro e grande mandamento, que é amar a Deus, e o segundo, tão grande quanto o primeiro, que é amar ao próximo, porque quem diz que ama a Deus e não ama ao próximo, como diz o apóstolo João, é um grande mentiroso. Só que essa visão de próximo naquele homem, de fato, era uma visão tacanha, restrita, limitada. Porque no seu entendimento judaico, seus irmãos eram os filhos de Israel, aqueles que seguiam a sua mesma fé e ordem. Ninguém mais. Para além disso, na visão daquele doutor da lei, era seu próximo. Mas havia um incômodo, porque na medida em que conhecemos a lei de Deus, na medida que nós conhecemos a Deus, nós vemos que Deus é bom para com todos, sem exceção. Deus é bom para com o mal e também para com o bom. Deus é bom para o brasileiro, é bom para o argentino. Deus é bom para todo mundo. Mas na visão daquele doutor da lei, apesar dele conhecer a lei, ele conhecer Deuteronômio, ele conhecer Levítico, ele conhecer a Torá, ele conhecer os textos sagrados do Deus de Israel, havia um incômodo dentro dele. Ele sabia que, na realidade, a sua fé era superficial, que a sua prática era bastante aguada, que ele deveria aprofundá-la. De fato, ele chega a Jesus tentando fazer uma espécie de game de quem sabe mais. Mas quando Jesus não entra no debate, porque Jesus não era de debater, não era de chegar e ficar conflitando com ninguém, não brigava, conforme Mateus nos ensina no seu evangelho, ele não é aquele que levanta a voz na praça, que fica alardeando, fazendo confusão. Não. Jesus não faz isso. Jesus é da paz.
E quando esse homem chega perto de Jesus, tendo, ainda que num primeiro momento, um desejo de fazer uma espécie de debate teológico, Jesus não entra nesse mérito. Jesus apenas pergunta para ele: vem cá, você conhece a lei, não conhece? O que está escrito lá? Como você interpreta? E ele diz: amar a Deus de todo o coração, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento, de toda a tua alma, e ao próximo como assim mesmo. Aí Jesus entra: muito bem, faz isso e viverás. Eu estou fazendo? Espera aí. Senhor, quem é o meu próximo? Na visão judaica, como eu falei, o próximo estava restrito à casa de Israel, aos filhos de Jacó, aos descendentes de Abraão e Isaac. E Jesus não responde diretamente à questão daquele homem, porque Jesus quer fazê-lo pensar, quer que ele pense, quer que ele articule as ideias. Jesus quer que a palavra de Deus, a lei de Deus, possa levá-lo a uma ortopraxia, a uma prática correta, a um fazer de fato. Olha que coisa interessante. O país que se diz mais cristão do mundo, os Estados Unidos da América, em meio a essa pandemia terrível da Covid-19, o atual presidente americano, assim como o anterior, que tinha o slogan América para os americanos, o atual, o John Biden, falou que vacina primeiro para os americanos. Depois, a gente pensa no resto. Estas foram as palavras de John Biden. Um país que se diz cristão. Um país que diz que segue a Deus. Por outro lado, você e eu, nós vemos no noticiário a República Popular da China, tão maltratada em palavras por muitas pessoas, oferecendo ajuda para as nações mais pobres. A nação da China, que não é religiosa, que defende uma ideologia ateia, fazendo bem, não pensando só nos chineses, pensando no resto do mundo. Porque enquanto houver o foco da Covid-19 no mundo inteiro, como a OMS bem fala, todas as nações da Terra estarão ameaçadas. Mas os Estados Unidos não. Com toda a lei de Deus que muitos americanos conhecem, essa lei não faz com que eles tenham um comportamento diferente. Na visão deles, em primeiro lugar, os Estados Unidos e depois o resto. Mas foi assim que Jesus ensinou? Saber é importante, mas fazer é muito mais importante. Jesus contou a história para aquele doutor da lei de uma situação que era muito comum na estrada de Jerusalém, fica lá no alto. É uma cidade que está acima, construída acima do nível do mar, a cerca de 1.300 metros de altitude na descida do caminho de Jerusalém para Jericó. É uma descida mesmo, envolto a pedras calcárias, a cavernas, e ali, na época do Senhor Jesus, era uma espécie de estrada maldita, onde as pessoas que ali passavam eram assaltadas. Então Jesus não estava falando nenhuma teoria, acontecia de fato. Pessoas eram roubadas, eram maltratadas, mortas,
no caminho de Jerusalém para Jericó. Só que Jesus pega uma figura, aliás, duas figuras, importantíssima para os judeus. O sacerdote, aquele que tinha incumbência de representar Deus para o povo e o povo para Deus, aquele que era o medianeiro, aquele que era o intercessor, aquele que levava as causas do povo para Deus, um sacerdote, um homem que deveria conhecer e conhecia a lei de Deus. E na lei está escrito: para todo judeu, para todo israelita, não se aproximar de cadáver. Eles não descumpriram a lei, eles guardaram a lei. Porque no texto do Antigo Testamento diz que se um israelita visse um corpo de algum animal ou um ser humano, não deveria se aproximar para não se tornar impuro. A comida kasher, comida pura, vida pura, é isso que preconizava a lei no Antigo Testamento. E ali, naquele dia, é interessante, Lucas usa essa palavra no grego, sinqueria, a palavra coincidência. Coincidentemente, passava por ali um sacerdote e viu o homem caído. Um representante de Deus. Não só um convertido ao judaísmo, mas um filho de Israel, descendente de Cohen, descendente de Arão, escolhido para ser representante do povo perante Deus. Ele olha aquele homem nu, despido, roubaram-lhe tudo, tiraram-lhe a roupa, aquele homem sem identidade, aquele homem jogado na estrada, e não se aproxima do homem, não faz nada pelo homem. Passa ao largo, vai em direção a Jericó. Logo em seguida, Jesus fala que também, coincidentemente, sim, queria. As coincidências que Deus promove para nos tirar da nossa zona de conforto e nos levar, de fato, a sermos filhos e filhas de Deus, fazendo aquilo que Deus quer que nós façamos. Fazer é mais importante do que saber. Guarde isso. Jesus ensinou. O levita, auxiliar do sacerdote da tribo de Levi, era aquele que ajudava o sacerdote na liturgia do culto, tanto no tabernáculo quanto no templo, mais tarde. Também viu aquele homem. O levita também era um religioso, alguém acostumado com a lei de Deus. Ele preferiu cumprir a lei de Deus do que fazer o bem. Mas como é que é isso? A religiosidade cega, ela cumpre a lei de Deus sem concatenar, sem organizar, sem articular aquilo que é de bom senso com aquilo que está escrito. Ora, o bom senso, o amor, a afetividade, a boa comunhão com Deus me leva a ver no outro a imagem de meu irmão, de meu próximo, seja esse outro quem for. Seja essa pessoa de qualquer etnia, ideologia, gênero, qualquer coisa, é meu irmão, é minha irmã. E aí Jesus chama uma terceira personagem para essa história. Um samaritano. Não chamou um judeu não religioso, um judeu comum, um judeu do povo. Não chamou um publicano, que era um judeu a serviço de Roma. Ele chamou um samaritano. Alguém com a pecha de mestiço, detestável para Israel. Porque na visão israelita, judaica, o samaritano era... Os samaritanos eram
um grupo formado de pessoas miscigenadas, pessoas que eram os antigos israelitas da tribo do norte que se uniram aos gentios e fizeram uma salada, não mereciam qualquer tipo de consideração. Um homem que não era religioso, era um comerciante, pelo que Jesus estava contando. Alguém que, de repente, ia vender os seus produtos, tendo que passar pela estrada de Jerusalém para Jericó, e ele vê o homem caído, aquele samaritano. Se fizéssemos a comparação ou a atualização dessa parábola, poderíamos dizer que passou um pastor pelo homem meio morto, das Assembleias de Deus, da Igreja Presbiteriana, da Igreja Batista, e não fez nada. Passou um diácono, um presbítero da Igreja Assembleia de Deus, presbiteriano, batista, e também não fez nada. Mas passou um ateu chinês e se condoeu, e se compadeceu. E mais, não só pegou, como Lucas, que era o médico, ele narra, azeite e vinho, que eram dois elementos que se usavam como remédios na época do Senhor Jesus, o vinho como uma espécie de antisséptico, né? E o azeite para poder dar uma espécie de anestésico, né? Perdão, o vinho como anestésico e o azeite como antisséptico. E cuidou daquele homem, se compadeceu daquele homem, se colocou no lugar daquele homem ferido. Não somente isso, colocou no seu cavalo, no seu jumento, na sua cavalgadura, levou até uma estalagem. Era um homem que tinha palavra, mesmo não sendo religioso, mesmo não sendo um clérigo, um sacerdote, tinha palavra, porque ele falou com o dono da estalagem: olha, cuida dele. Se por acaso você gastar mais do que 2 denários, e isso era dinheiro suficiente, era o salário do trabalhador por 2 meses, se você gastar alguma coisa mais, pode deixar, quando eu voltar, meu trabalho eu pago. Ele assumiu um compromisso financeiro. Ele ia assumir um compromisso também social, porque se aquele homem viesse a morrer, ele teria que fazer o sepultamento. Ele assumiu compromissos sem ter que se compromissar com nada. Apenas por compaixão, por misericórdia, por amor. Ele viveu a lei de Deus na sua prática, sem saber que a tinha no seu coração. Enquanto o levita e o sacerdote sabiam da lei de Deus no seu intelecto, mas não fez com que essa lei descesse até a sua afetividade para amar o próximo. E aí o Senhor Jesus pergunta para aquele doutor da lei, para aquele teólogo: meu amigo, desses 3 homens, do sacerdote, do levita e do samaritano, quem foi o próximo desse homem caído à beira da estrada? Ele: Senhor, foi aquele que usou de misericórdia para comigo. Quem era o homem que estava caído à beira da estrada? Poderia ser um judeu. Poderia ser um homem muito rico, mas desfigurado pela violência que sofreu, sem identidade pelo assalto que foi perpetrado por bandidos, sem ajuda de alguma testemunha, irreconhecível de tanta pancada que levou. Aqueles homens que tinham a lei na sua cabeça, mas não a tinham no seu coração, não fizeram nada por ele.
foi um menosprezado samaritano. Foi um homem desqualificado pelos religiosos, pela população, pela sociedade. Foi esse que ajudou. E a palavra de Jesus para aquele homem foi exatamente essa. Ah, você está me falando que foi o samaritano que usou de misericórdia? Então, vai você e faça o mesmo. Não olhe a identidade, o CPF de quem está sofrendo. Não veja o outro como seu inimigo. Não olhe para as pessoas como sendo de classe A, B, C e D. Não estampe rótulos nas pessoas. Olhe para a carência de cada um. Compreenda quem essas pessoas são e faça a diferença na vida delas. Vai tu e faz o mesmo. Meus irmãos, do que adianta as pessoas se vangloriarem no seu discurso religioso, citarem textos bíblicos de cor, se na realidade não se comportam como discípulos de Jesus, amando, perdoando as pessoas? Retorno a falar do mau exemplo dos Estados Unidos da América, que estão só pensando neles, na figura do atual presidente norte-americano John Biden. Vacina primeiro para os americanos. Não. Vacina para todas as pessoas do planeta Terra. Sejam elas japonesas, chinesas, russas, dinamarquesas, africanas, neozelandesas, enfim, qualquer pessoa. Se o mundo inteiro se unisse num esforço conjunto, coordenado, aceitando as orientações, com certeza essa pleiade imensa de pessoas acamadas, de pessoas doentes, de pessoas afetadas pelo coronavírus seriam ajudadas. E essa pandemia, de fato, poderia ser debelada rapidamente se houvesse união entre os povos, se houvesse mais samaritanos no nosso mundo. Jesus era um samaritano, se enquadrava muito bem nessa história, porque ele falava com todas as pessoas. Naquela época que um homem não falava com uma mulher, Jesus falou com a mulher samaritana no poço de Jacó. Naquela época que os romanos eram vistos como opressores, eram discriminados, Jesus foi e atendeu e conversou com o capitão da guarda romana, um centurião, para ajudá-lo a curar seu servo. Jesus fez e faz isso. E nós, como discípulos de Jesus, devemos seguir o que Jesus falou aqui em Lucas, capítulo 10, versículo de número 37, na parte B. Vai também tu e faz da mesma forma. Olhe todas as pessoas como seus irmãos e irmãs. Fraternidade, amor, solidariedade, é isso que o Evangelho ensina, é isso que o nosso Senhor Jesus ensina. Jesus não ajuda, não fomenta e não procura rotular ninguém, dizendo que tal pessoa é assim, assado, desse jeito ou daquele outro. Não. Jesus faz. Mais do que saber, Jesus faz. O que diz na lei? Como você interpreta? Você sabe
Se você sabe, então faça. Faça como Deus ensinou. Lembre-se da história de Jonas. Deus falou: Jonas, vai a Nínive. Ah, não, Senhor, Nínive não. Deixa aquele povo morrer, merece morrer. Não, ninguém merece morrer. O mais cruel dos bandidos não merece morrer. Merece ser lavado, remido e perdoado com o sangue de Jesus. Cristão que é cristão não apoia de jeito algum pena de morte. Cristão que é cristão não apoia de jeito algum o menosprezo dos menos favorecidos. Cristão que é cristão segue as palavras do Evangelho. O Evangelho da paz, o Evangelho de Jesus, o Evangelho que proclama a salvação, a remissão e a transformação da nossa sociedade. Por isso o Senhor Jesus falou: nós somos o sal da terra, para temperar esse mundo tão insosso. Nós somos a luz do mundo, para iluminar esse mundo entenebrecido por ideologias e por entendimentos conflitantes e belicosos que geram só discórdia e intriga entre os homens. A parábola do bom samaritano, a parábola daquele que era menosprezado e que ajudou e se compadeceu e teve misericórdia, é a parábola que nos ensina que mais importante do que saber é fazer. Fazer acontecer e acontecer o melhor. A reconciliação, a união, o perdão e a cura para todos os povos, sem exceção. Que Deus nos abençoe rica e abundantemente. Amém.